Boa noite. Nesse último sábado, completou um ano da morte da juíza Patrícia Acioli, assassinada em frente à sua casa, em Niterói, no Rio de Janeiro. O crime chocou a população e reacendeu o debate sobre a segurança daqueles que julgam ou investigam casos delicados que envolvem organizações criminosas sofisticadas. Propostas como a de permitir que magistrados andem armados ou não, a não identificação do juiz diante dos réus, têm sido discutidas intensamente como medidas para reforçar a segurança de juízes. Exemplo disso é a lei sancionada no final de julho, que altera procedimentos de julgamento para casos que envolvam crime organizado. Agora o juiz poderá decidir pela formação de um colegiado, já na primeira instância, para tocar o processo. Assim, o colegiado será formado pelo juiz e por 2 outros escolhidos por sorteio eletrônico. Além disso, será criada a figura do juiz sem rosto, uma possível solução nos casos que envolvam organizações criminosas. Mas essas novas medidas ainda encontram resistências. O Brasilianas.org de hoje discute a segurança na magistratura. Vamos falar sobre as atuais condições de trabalho dos juízes ameaçados e levantar casos emblemáticos no Brasil. E também discutir novas propostas e como que elas se relacionam com o mais importante, o combate ao crime organizado. Para debater o tema, recebemos em nosso estúdio de São Paulo o juiz federal Márcio Ferro Catapani. No estúdio de Brasília, o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, Nelson Calandra, e o secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Flávio Caetano. E contamos também com a participação da jornalista Fernanda Balsalobre. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode enviar suas perguntas acessando o site www.brasilianas.org. No Brasil existem 17 mil juízes. Segundo a estimativa da Associação dos Magistrados Brasileiros, cerca de 400 recebem ameaças de morte. No Rio, nesse final de semana, manifestantes lembraram um ano da morte da juíza Patrícia Acioli. Assim como ela, outros casos mostram a insegurança que paira sobre a cabeça da magistratura no país. Vamos lembrar alguns exemplos recentes. O juiz federal Paulo Augusto Moreira Lima, que comandou a Operação Monte Carlo, ainda em andamento, se afastou do caso que apura o esquema de Carlinhos Cachoeira. O juiz foi ameaçado de morte e alegou não ter mais condições de prosseguir porque se sentia sem proteção e totalmente exposto à criminalidade do estado de Goiás. Em 2003, em Vila Velha, Espírito Santo, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, de 32 anos, foi assassinado com 3 tiros quando entrava numa academia de ginástica. Alexandre fazia parte de uma comissão federal que investigava ações do crime organizado no estado. Alguns policiais acusados de envolvimento aguardam julgamento. Os executores já foram julgados e condenados. No ano passado, dia 11 de agosto, a juíza Patrícia Acioli foi assassinada por 2 homens encapuzados com 21 tiros quando voltava para casa em Niterói. Ela trabalhava na vara criminal de São Gonçalo, no Rio, e fazia parte da equipe que investigava o crime organizado na região com envolvimento de policiais militares. A Acioli tinha sido ameaçada de morte e, por 5 anos, contou com escolta policial, que acabou reduzida e depois suspensa. O Tribunal de Justiça, nas avaliações que faz a respeito, chegou à conclusão de que não havia necessidade dela continuar com aquela segurança intensa como ela vinha tendo até então. E propôs reduzir o número de policiais que iriam trabalhar na segurança dela. E ela então achou que aquilo ali não era necessário. Nós temos uma segurança que é uma segurança falha. Nós, efetivamente, temos cochilado um pouco nas medidas adotadas para mantermos os nossos magistrados com um maior conforto. O assassinato de Patrícia Acioli chegou a ser classificado pelos magistrados como crime de atentado à democracia. A morte da doutora Patrícia não ficará em vão. Acho que talvez seja um acontecimento que vá despertar a magistratura como um todo, especialmente por parte dos tribunais de justiça, para termos um pouco mais de cautela, para termos um pouco mais de cuidado na segurança dos magistrados. Bom, vamos discutindo isso. Eu quero começar em Brasília com o doutor Nelson Calandra, que é presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor Calandra, quais as lições o que mudou
na segurança dos juízes e nas precauções depois da morte da juíza Patrícia Scioli? Nós, quando assumimos a presidência da AMB, a primeira coisa que fizemos foi criar uma secretaria voltada à segurança do magistrado. E ficamos realmente já naquela ocasião impressionados, porque 3 colegas nossos já haviam sido assassinados. Um deles, Machado Dias, na cidade de Presidente Prudente, eu tive pessoalmente amparando a família depois do assassinato, estive antes com ele. E ele me dizia que não aguentava mais andar com escolta, que aquilo o estressava muito. O que mudou depois da morte da Patrícia Scioli, a nossa querida colega de São Gonçalo, do estado do Rio? Nós levamos a Brasília, em setembro, 1.100 juízes e promotores. Não para pedir nada para nós, mas para pedir uma mudança no Código Penal brasileiro. Vejam, 11 são os acusados da prática desse bárbaro homicídio. E nós, para puni-los, temos a mesma lei que punia alguém que roubava no século passado um cavalo. De sorte que, banalizando de tal modo a punição para aqueles que são os responsáveis, que montam uma quadrilha para destruir a vida de uma autoridade pública, com essa gravidade, nós ficamos estupefatos, porque nós, juízes, não temos a ferramenta necessária para punir essas quadrilhas que se organizam pelo país afora. E o que fica pior em tudo isso é que muitas vezes a culpa acaba recaindo sobre as costas do juiz, como se o juiz fosse culpado da impunidade. Pimenta Neves, jornalista, mata uma mulher desarmada e 11 anos depois ele vai começar a cumprir o primeiro dia de pena. Nós defendemos no Senado a emenda 15 do senador Ricardo Ferraço do Espírito Santo, que propõe que, uma vez confirmada a decisão de primeiro grau, a pessoa pelo menos comece a cumprir a sua pena. Se não houver uma efetividade da norma penal, ninguém entre nós estará seguro. Calandra, tem um caso recente que ocorreu, pode ter sido uma basófia da mulher do Carlinhos Cachoeira, mas ela ameaçou um juiz com uma reportagem numa revista de grande circulação se ele não cedesse aí às pressões da quadrilha. Nós tivemos, no famoso caso recente, aí, um desembargador que foi alvo de um assassinato de reputação pela mesma revista por ter dado uma sentença contra um banqueiro aqui na Operação Satyagraha, o banqueiro Daniel Dantas. Nós tivemos caso também aí de uma juíza do Rio de Janeiro que foi vítima de um assassinato de reputação por um jornal de São Paulo, que também ela se revelou inocente. Essa questão do ataque à imagem do juiz é um fator de pressão muito, muito forte. Como que a categoria encara esse tipo de operação, doutor Calandra? Nós vivemos, às vezes, olhando para exemplos de juízes que acabam martirizados, como é a Patrícia Scioli, como é o meu colega Odilon de Oliveira, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que vive escoltado não dispondo da sua própria liberdade. Há um caso numa cidade do interior de São Paulo, na cidade de Vinhedo, onde produziram um jornal contra o juiz e o promotor, que nada mais faziam do que cumprir a sua obrigação, dizendo que eles eram um bando mafioso. E foi preciso recorrer à Associação Paulista de Imprensa, à Associação Brasileira de Imprensa, para editar um outro jornal desdizendo aquilo que foi dito. E nós ficamos extremamente chocados. Aqui no Espírito Santo, aquelas organizações criminosas que foram mandadas para trás das grades, elas se organizaram dentro dos presídios para atacar os colegas que foram responsáveis pelo seu encarceramento. De um deles, o Alexandre, eles tiraram a vida. De outros, eles atacam pela internet e por veículos de comunicação, ameaçando, deturpando a imagem. E hoje é muito duro para um magistrado ver a sua imagem pública contaminada por organizações criminosas que, ao longo do país, se especializam em atacar o juiz que os manda para a cadeia, que é o lugar onde devem estar aqueles que violam a lei penal. Eu queria ver com o doutor Flávio Caetano, que é secretário de Reforma do Judiciário
do Ministério da Justiça. Por exemplo, um programa de proteção. A gente percebeu também nessa organização criminosa Cachoeira que, além de ligações com a área política e com mídia, tinha ligações na própria Polícia Federal. Hoje, alguém que se habilite aí a um programa de proteção de testemunha, ele está seguro? Ele é garantido ou ainda essa infiltração ameaça as próprias testemunhas também? Doutor Flávio Caetano. Boa noite, Nassif e demais colegas de programa. O programa de proteção de testemunhas funciona bem. É um programa que funciona junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E, claro, como todo programa, nós precisamos de alguns aperfeiçoamentos. Mas hoje, sem sombra de dúvida, aquela pessoa que está diante de uma situação como essa e precisa ser protegida, pode buscar o apoio da SDH, da Secretaria de Direitos Humanos, e terá esse apoio. Eu queria ver com o doutor Márcio Ferro Catapani, que é juiz federal, especialista em lavagem de dinheiro, aqui em São Paulo, da Justiça Federal. De que maneira que essa questão do crime organizado e lavagem de dinheiro tem avançado aí ao longo das últimas décadas? A gente teve uma grande liberalização financeira nos anos 90, depois com a própria criação aí como é que chama? Da associação, aquela entidade que o ministro Márcio Tomás Bastos criou, que tentava juntar todas a parte de fiscalização de Banco Central, Receita. Não, daqui a pouco eu te lembro aí Hoje, como é que está essa questão da lavagem de dinheiro do crime organizado? Bom, qualquer organização criminosa tem a estrutura empresarial e entre a estrutura empresarial, um dos elementos mais importantes é a tentativa de fazer render útil o resultado da sua atividade criminosa, seja ela qual for, do tráfico de drogas ao tráfico de pessoas, passando por corrupção e qualquer outro tipo de crime. Então, há sempre uma sofisticação dessa atividade das organizações criminosas e a gente percebe que com a liberalização há também, no caso brasileiro, uma internacionalização dessa atividade. É cada vez mais comum que você perceba a existência de elementos da organização no Brasil e elementos fora do Brasil e uma fluidez muito grande entre a fronteira brasileira e o que está dentro e o que está fora. Então, é uma necessidade constante de que, se por um lado o crime organizado se sofistica e torna mais sofisticados os mecanismos que ele se utiliza, a legislação também precisa acompanhar. Como o Dr. Calandra disse, não é mais plausível que aquela forma de se coibir a criminalidade individual e patrimonial da década de 40 do século XX seja ainda hoje utilizada. Nós precisamos de novos mecanismos, alguns desses já criados, as leis brasileiras têm evoluído bastante nesse sentido, outros deles ainda por criar. Então, o novo Código Penal, ele está atento a todas essas mudanças? A boa parte delas, o Código Penal e o Código de Processo também, porque é uma questão que não só importa a definição de crimes ou de novos crimes, mas também o modo pelo qual eles vão ser processados. Nós tivemos, ainda no mês passado, uma alteração da lei de lavagem que tenta aperfeiçoar um pouco mais esse mecanismo e tornar mais efetiva a punição desse tipo de criminalidade. Eu queria ver com o doutor Calandra. E o doutor Calandra, ele coloca essa questão da lei, de ter leis mais severas. Nós tivemos, no caso, o Carlinhos Cachoeira, quase que um desembargador respeitado e tudo, que propõe aí aceitar o habeas corpus em favor de Carlinhos Cachoeira, e logo depois vem um conjunto de informações de que o Carlinhos, a organização continuava atuando, e o Carlinhos era um jeito violento aí, que recorria até a sequestros e tudo mais. O garantismo, quer dizer, essa garantia dos direitos individuais, que é fundamental numa sociedade democrática, quais os limites entre o garantismo e esse combate ao crime organizado, que exige também uma ação mais efetiva? É possível conciliar as duas pontas? O que eu digo é que é preciso haver, no Código de Processo Penal brasileiro, Sua Excelência não é o juiz, Sua Excelência é o réu. Eles têm tantos direitos que, no fim, há uma negação de efetividade para a norma penal. Eu me lembro que eu levei ao presídio de segurança máxima
de Campo Grande, tempos atrás, comandante dos Carabinieri italiano. E ele botou a mão na cabeça e falou para mim assim: Calandra, ma questo che è o carcere duro brasileiro? E ele dizia que o nosso carcere duro, a nossa presídio de segurança máxima, não chegava nem aos pés do italiano, porque haviam certos direitos que em nenhum presídio de segurança máxima é possível observar. Nós temos o brasileiro, ele é apaixonado pela obediência aos direitos humanos, aos direitos do réu, e muitas vezes se esquece do direito da vítima. Meu colega Paulo Augusto Moreira Lima, da cidade de Goiânia, juiz federal, ele merece a homenagem da magistratura brasileira, porque durante 14 meses ele trabalhou 12, 13 horas por dia sem parar, com risco para a sua família e para ele próprio. E se afastou do processo também num gesto de coragem, de dizer: eu tenho que, entre meu dever funcional e preservar a minha família, me retirar do processo. E nós conseguimos agora aprovar, com apoio do Ministério da Justiça, diga-se, a Lei 12.694, que, quebrando de algum modo aqueles princípios tradicionais do processo penal, admite, em casos excepcionais, que haja um julgamento colegiado em primeiro grau. Com isso, nós melhoramos a garantia para o réu e melhoramos também a distribuição da justiça penal, para que não fique o juiz a dar uma ordem e depois, em seguida, um outro colegiado dar uma contra-ordem. Você lembrou, Nassif, de uma coisa importante, de uma liminar que foi dada em favor de um banqueiro, pela mesma liminar que foi dada num caso semelhante na Venezuela, em favor de um banqueiro que foi considerado inimigo do regime venezuelano. A nossa colega Maria Fiune ficou 1 ano numa solitária e adquiriu câncer nos ossos, porque foi punida por ter tido a coragem de conceder o mesmo habeas corpus que concedeu o nosso ministro Gilmar Mendes. Houve um choque até de opiniões entre 2 colegas, o juiz federal que estava na vara de lavagens de dinheiro, lavagem de capitais, e o Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que esses embates são normais, são embates técnicos, e naturalmente quem tem a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Mas eu queria também homenagear os colegas juízes federais que atuam nas varas especializadas, que enfrentam organizações criminosas, e muitas vezes nós, para termos um porte de arma, um carro blindado, nós precisamos mover céus e terras para conseguirmos aquele mínimo de segurança necessária para nós e nossa família. Eu mesmo fui vítima de ameaças, minha família foi vitimada e o máximo que eu pude fazer foi chamar a assessoria militar do tribunal e chorar em cima do prejuízo. Mas não perdi a coragem, eu acho que nenhum juiz perde a coragem pelo fato de ser ameaçado, eventualmente. Ainda essa semana nós tivemos um ataque a um fórum, a um gabinete de desembargadores aí em São Paulo, com invasão por malfeitores dos nossos gabinetes aí no MMDC. E, não menos recentemente, um advogado é assassinado dentro do Fórum de São José dos Campos, porque até essa divulgação dessa nova lei, os nossos agentes não podiam portar armas, nem tinham poder de polícia dentro dos fóruns. Então, qualquer coisa era preciso chamar a polícia militar, e nem sempre a polícia militar está disponível dentro do fórum para intervir. E o meu colega João Koptovski, do Paraná, ele diz: é importante que haja um militar dentro de cada fórum, pelo menos para atender às emergências. Bom, a jornalista Fernanda Balsalobre tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode perguntar pelo site www.brasilianas.org. Fernanda. Obrigada, Nassif. Bom, o telespectador ele quer saber que, a partir de qual momento um juiz pode dizer que está sendo ameaçado, né? Os critérios são um pouco subjetivos, não? Fernando, como é que é?
Não, sem dúvida alguma, é uma questão difícil e isso gera até distorções estatísticas. A AMB, por exemplo, tem um número X de juízes que considera ameaçados, o CNJ tem um número que é bastante diferente. É muito difícil dizer isso porque até o tipo penal de ameaça, quando qualquer vítima sofre uma ameaça, depende muito do próprio sentimento dessa vítima e da forma como ela verifica a atuação de outros. Então, realmente não existe uma linha exata, precisa, para que eu possa definir o que é ameaça ou não. Tem casos que, obviamente, são ameaça, tem casos que, obviamente, não são, mas nós temos aí uma grande zona cinzenta que talvez englobe um número maior de casos. Agora, a criminalidade brasileira, ela tem se demonstrado bastante violenta, então a possibilidade de que realmente alguma ameaça venha a se tornar algo grave tem de ser enfrentado pelas instituições e era algo negligenciado até algum tempo, até por falta de recursos e estrutura do judiciário, recursos tanto financeiros quanto técnicos, por exemplo, a questão da possibilidade de porte de armas pelos agentes de segurança dos tribunais é algo que tende a melhorar um pouco a segurança, não só dos juízes, mas de qualquer frequentador de algum fórum criminal. E essa questão da ameaça, eu acho que é muito difícil saber exatamente qual é o momento. Depende muito do caso e ele está certo. O critério é subjetivo e tem de ser subjetivo. Acho que não existe como alterar isso de forma definitiva. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com brasilianas.org sobre a segurança na magistratura. Recebemos no nosso estúdio de São Paulo o juiz federal Márcio Ferro Catapani e no estúdio em Brasília o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, Nelson Calandra, e o secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Fazenda, Flávio Caetano. Nesse segundo bloco do programa, vamos especificar as novas propostas para aumentar a segurança e algumas experiências internacionais. E eu remeto a pergunta ao doutor Flávio Caetano, que é secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, para que abordasse um pouquinho como que o Ministério está vendo essa questão em termos nacionais e de que maneira também que o crime organizado atua em outros países, para que a gente possa ter uma experiência prévia aqui para tomar as precauções necessárias. O crime organizado tem crescido muito, né? Dos anos 90 para cá, nós percebemos o seu recrudescimento no Brasil. O Ministério da Justiça e o governo federal têm reagido de forma veemente, de forma muito forte. Desde o início do governo da presidenta Dilma e do ministro Cardoso na Justiça, se intensificou muito a Operação Fronteiras, para que se combatesse o tráfico de drogas e o tráfico de armas vindo das fronteiras em relação ao Brasil. O Brasil é rota do tráfico, então é importante que tenhamos as fronteiras melhor protegidas. Além disso, como bem lembrado aqui pelo Dr. Catapani, nós tivemos a mudança agora da lei de lavagem de dinheiro, também combatendo com muito maior eficiência este crime. E agora, recentemente, como bem lembrou o Dr. Calandra, a lei 12694, de julho agora, né, ainda tem 90 dias para entrar de vacância, mas o fundamental dessa lei é a criação do juiz sem rosto, do juizado sem rosto. É o colegiado. Quer dizer, a partir de determinadas situações em que envolvam crimes de organização criminosa, o juiz que se sentir ameaçado pode chamar um colegiado para decidir. Decidir sobre prisão, decidir sobre revogação da prisão, decidir inclusive sobre a sentença. A sentença pode ser dada por um colegiado. Essa é uma grande novidade e que tem inspiração internacional. Há países como o Peru, como a Colômbia, como o México, onde o crime organizado é presente e tem mecanismos como esse que funcionam muito bem. Então o Brasil tem feito a sua parte, porque o crime organizado não é um crime apenas aqui, é um crime transnacional e experiências internacionais que são exitosas têm que ser repetidas aqui. Pois não. De intervir e dizer que talvez a figura de juiz sem rosto, apesar de ser um nome bastante chamativo, não é adequada e existe uma diferença bastante grande. Aqui, o réu vai saber quem são os juízes que o estão julgando e vai ter ciência de qual foi aquele colegiado. Não é simplesmente uma figura de um juiz que não se sabe quem é, que não se sabe de onde apareceu e que deu uma sentença ou qualquer tipo de decisão atrás de um biombo e não se pode chegar a ele. Então, eu acho que essa é uma garantia do próprio réu. Além disso, os processualistas brasileiros sempre disseram que um julgamento feito
por mais de uma pessoa, ele é bom para o próprio réu ou para a própria sociedade, para uma prestação jurisdicional melhor. A tendência é que eu tenha uma decisão melhor, porque ela foi discutida por mais pessoas, porque a chance de erro é menor. Então, não é só uma forma, ou pelo menos essa nova lei não deve ser vista apenas como uma forma de querer atacar o réu, mas simplesmente de tentar tornar mais eficaz a prestação jurisdicional, mais eficaz a atuação do judiciário. Certo. Eu queria ver com o doutor Calandra, essa experiência do colegiado, o Ministério Público Federal passou a adotar depois daquele episódio do assassinato de um procurador, naquele escândalo da mandioca e tudo. A AMB tem alguma avaliação sobre os resultados dessa estratégia do Ministério Público Federal? Nós temos uma experiência concreta. No estado de Alagoas, e a população sabe, é um lugar onde os índices de homicídio são elevadíssimos, nós criamos, por iniciativa do Tribunal de Justiça, julgamento colegiado no primeiro grau, através de lei estadual. E a OAB pediu a inconstitucionalidade dessa lei estadual e da criação dessa vara. Essa matéria foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal, a AMB se colocou em defesa do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e prevaleceu a vara com rosto, mas com 3 juízes, que devem ser os titulares dessa vara, para julgar casos de organizações criminosas. E lá em Alagoas, a situação se tornou extremamente eficaz no combate. Diminuíram os ataques contra e ameaças contra juízes e, ao mesmo tempo, aumentou a eficácia punitiva contra aquelas organizações criminosas, grupos de extermínio. E eu trago aqui uma grande preocupação, uma reflexão, inclusive para o nosso querido ministro da Justiça e para o nosso secretário, que devo frisar que o ministro Zé Eduardo Martins Cardoso, no momento mais dolorido para todos nós, ele abriu a porta de seu gabinete e nos recebeu, não é? Sempre transmitindo à presidente Dilma Rousseff aquilo que se passava, porque não é todo dia que a gente passa pela dor que nós passamos em 11 de agosto do ano passado, num dia de festa para nós, que seria o dia de fundação dos cursos jurídicos, nós tivemos que chorar num funeral. E essas medidas todas foram tomadas para aprimorar o judiciário. No plano internacional, quando o crime avança, a lei recua, os criminosos vão se tomando ares de poder nunca antes pensados, não é? Vão ao ponto que aconteceu na Colômbia de atacar e matar todos os integrantes da Suprema Corte da Colômbia. E eu visitei a Colômbia na missão internacional que visava apoiar os juízes colombianos que estavam sendo duramente atacados. Nós formamos uma corrente internacional para socorrer e retirar de lá os colegas ameaçados e muitas vezes as famílias dos juízes assassinados, levando eles para a Espanha para que eles pudessem ter direito a sobreviver. Então, eu acho que essa medida do julgamento colegiado, meu colega Márcio já colocou, vamos dizer, não é o juiz sem rosto, é o juiz com rosto, mas aonde o veredicto é coletivo. Agora, isso implica que é aquele que... Só uma dúvida, por que a OAB ficou contra? Porque acha que fere o princípio do juiz natural, não é? Que teria que ser um juiz só, um juiz efetivo, mas nós nos colocamos contra essa pretensão da OAB, defendemos ao lado do Estado de Alagoas a constitucionalidade dessa lei. Em parte ela foi julgada inconstitucional e parte ela foi julgada constitucional. O Supremo entendeu que havia matéria de irregulada que era da competência do Código de Processo Penal e que a outra parte, o julgamento coletivo, ficou mantido desde que por 3 juízes titulares. E hoje, graças à ajuda que nós tivemos do ministro Zé Eduardo Martins Cardoso, do nosso querido secretário Flávio Grossi Caetano, nós temos promulgado uma lei muito mais do que o julgamento colegiado no primeiro grau. Ela prevê veículo blindado, a obrigatoriedade do controle de metais nos prédios públicos, enfim, várias medidas de socorro aos juízes. Nós fizemos, em comum acordo com o Ministério do Exército, um curso sobre inteligência
e segurança para magistrados de todo o país em São Paulo. Isso foi promovido pela AMB, foi um sucesso em termos de orientação aos colegas, porque muito mais importante do que ter detector de metais é termos um serviço de inteligência eficiente. Só para se ter uma ideia, o serviço de inteligência da Polícia Militar acabou descobrindo que queriam assassinar um juiz na cidade de Limeira. E eu tive acesso ao áudio, aonde os bandidos falavam entre eles: olha, acabamos de perder o juiz, nós não conhecemos a cidade, nós estávamos a um passo de fuzilar o juiz. Mas o colega acabou se desvencilhando dessa perseguição dos malfeitores e a vida dele foi salva. E depois a associação local, a APAMAGES, na época eu era presidente, assegurou ao colega a proteção necessária de veículo blindado e toda uma série de coisas. E ainda hoje, quando a gente vai ao Congresso pedir que se isente de imposto o veículo destinado à autoridade ameaçada, que não é só juiz, pode ser o delegado, pode ser o defensor, pode ser o promotor, pode ser qualquer autoridade pública, tem que ter uma proteção especial do Estado, porque nenhum bandido pede licença para puxar gatilho e para atacar uma autoridade. Eu queria ver com o doutor Flávio Caetano também como que fica essa questão da Polícia Federal, né? Nós tivemos aí a semana passada, ou retrasada, a morte de um agente federal e a suspeita que tenha sido vítima do crime organizado. A Polícia Federal, os sistemas de inteligência têm detectado, digamos, uma maior ousadia do crime organizado à medida em que vai se aprimorando aí a luta contra ele, o doutor Caetano? Sim, a Polícia Federal é muito bem aparelhada e muito bem organizada com a sua diretoria de inteligência, e o crescimento do crime organizado é uma realidade nacional, né? Então todos os órgãos de governo estão se preparando para isso. Eu gostaria de lembrar, Nassif, como bem frisou o doutor Calandra, que essa nova lei que entrou em vigor agora, que fala sobre esse colegiado de juízes, que alguns chamam de juiz sem rosto também, ela traz a possibilidade agora de que agentes de segurança, tanto do Poder Judiciário como do Ministério Público, tenham porte de arma. E aí a Polícia Federal vai ter uma atuação fundamental. A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério da Defesa, como bem lembrou o doutor Calandra, vai ajudar, de um lado, a treinar esses agentes de segurança, de outro lado, a poder fazer um trabalho de inteligência e, por último, de também dar um curso, ministrar um curso para os juízes, porque aquele juiz que vai ser protegido tem que conhecer quais serão as limitações do seu dia a dia por causa dessa proteção que vai ser dada. Bom, vamos a mais uma pergunta que a Fernanda selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e ainda tem tempo de você enviar perguntas. Basta acessar o nosso portal www.brasilianas.org. Fernanda. Tem uma pergunta aqui ao Dr. Nelson Calandra, o telespectador quer saber como é contabilizado o número de juízes ameaçados. Pela AMB fala-se em 400, mas pelo CNJ 150. Há indicadores para ajudar a identificar o cenário de insegurança de um magistrado? Nós temos na CIF um levantamento feito pelo nosso colega João Koptovski, que andou todo o estado do Paraná e fez um levantamento em todo o Brasil que aponta números maiores. Muitos colegas, às vezes, não querem ir ao CNJ pedir uma escolta, porque houve um caso até divulgado na imprensa de uma colega de Pernambuco que pediu a escolta. Ela tinha a escolta uma parte do tempo e depois publicaram em todos os noticiários do Brasil que ela não tinha mais escolta. Ou seja, além de desprotegida, a colega ficou totalmente exposta. Quer dizer, se houve algum dia uma ameaça contra ela, esses ameaçadores receberam praticamente um passaporte para atacar a colega, porque foi publicado em todos os veículos de comunicação que a partir de então ela não teria mais nenhuma escolta. Eu acho que isso, o princípio da publicidade vale, mas para assuntos que dizem respeito à segurança pessoal, o mínimo que tem que se fazer é ter uma reserva mínima nessa parte. E muitos juízes não procuram o CNJ de medo. Vou lá, peço uma proteção e nego. Amanhã está em tudo quanto é jornal que eu pedi uma proteção que foi negada. E outros casos são de ameaças que vêm, como houve nesse colega em Limeira, no estado de São Paulo, que o setor de inteligência da polícia detecta que o juiz ou o promotor
ou o defensor vai sofrer um ataque e procura alertar ou o tribunal ou o colega. Há um caso recente de uma ameaça do corregedor de presídios na cidade de Manaus e que na tramitação de um papel interno levaram 4 meses para avisar que o juiz estava ameaçado de morte por uma facção criminosa de dentro de um presídio. Quer dizer, o juiz não sabia que estava ameaçado, foi um tramitar de ofício para cá, uma burocracia tremenda, até a hora que ele chegou a saber que estava ameaçado. Se a ameaça fosse grave, realmente já estaria morto, porque não teria nem ele como saber que foi ameaçado. Eu acho que nós temos que preservar a vida da autoridade que, em nome do Estado, é obrigado a aplicar a lei penal, doa quem doer. E queria aproveitar, trazer um alerta dos serviços de inteligência aos meus colegas, juízes, promotores. Os delegados já têm esse dever de ofício, mas especialmente a juízes, promotores e defensores. O objeto mais perigoso em matéria de segurança é o celular. Eu ouvi isso do Serviço de Inteligência do Estado de Israel, a Mossad, que me avisaram, não tem coisa mais perigosa do que a pessoa se distrair falando ao telefone quando está se deslocando. Ele pode ser vítima de um atentado e, por mais orientação que ele tenha, vai estar distraído e vai ser vulnerado. Cuidado com o telefone celular durante os deslocamentos. Isso é uma coisa que nós temos que prestar atenção. Bom, nós vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Bom, Brasilianas.org está de volta. O tema do programa de hoje é a segurança da magistratura e a questão do crime organizado. Aqui no nosso estúdio de São Paulo, o juiz federal Márcio Ferro Catapani, no estúdio em Brasília, o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Nelson Calandra, e o secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Flávio Caetano. Nesse último bloco, vamos entender como o crime organizado mobiliza ataques aos juízes e como o conceito de organização criminosa se relaciona com as propostas para aumentar a segurança na magistratura e fortalecimento do sistema de justiça do país. Vou perguntar para o doutor Márcio, aí, que é especialista em lavagem de dinheiro. Esse episódio do Carlinhos Cachoeira trouxe à tona novamente aí a questão do jogo. A questão, aqui em São Paulo nós já tivemos a questão do bingo aí, que deu uma mão de obra danada. Você percebe, através do próprio Cachoeira, que havia um vínculo com todos os partidos políticos aí, com as loterias estaduais, a partir de 94, quando se permitiu aí essa terceirização de serviços. Hoje o crime organizado ele tá atuando, além de tóxicos e tudo aí, de narcotráfico. Quais são os setores preferenciais hoje do crime organizado? Obviamente, temos um mercado bastante amplo em quase todo tipo de crime. Eu passo a ter alguma organização, mas tem aqueles setores em que é mais marcada essa presença. Tráfico de drogas, sem dúvida alguma, é um dos elementos bastante presente. A corrupção, a gente vê sempre esquemas de corrupção infiltrados e organizados nas entranhas ali do Estado. Existem questões pontuais de jogos de azar, roubo a banco, pelo menos no estado de São Paulo, tem um pouco mais de conhecimento, é bastante presente esse tipo de problema. E em todo tipo de criminalidade que envolva algum conteúdo patrimonial significativo. Agora, a violência é igual, digamos, em todos esses ramos? Não. Sem tem o ramo do colarinho branco, o ramo... Sem dúvida alguma, tem o ramo do colarinho branco, que é muito menor. Mesmo nos casos de corrupção, é difícil você verificar uma ligação direta com a violência. Existem, é óbvio, casos em que isso ocorre, mas não é tão comum. Certo. Eu queria ver com o Flávio Caetano. Recentemente houve essa experiência em Alagoas, mas está em curso aí uma experiência de aplicar algumas experiências vitoriosas em outros estados, fazer o laboratório em Alagoas. Qual tem sido, digamos, um dos problemas que se tem no crime organizado é corrupção de polícia. Como que está sendo feito em Alagoas e quais são os principais problemas que se encontra para tornar realmente uma ação estadual efetiva contra o crime organizado? Alagoas tem sido um belo exemplo. O Brasil tem elevados índices de homicídio.
índices muito acima do que internacionalmente se aceita. Nassif, para ter uma ideia, internacionalmente se aceita até 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. No Brasil, a média hoje é de 26 homicídios a cada 100 mil habitantes. Em Alagoas, o número é astronômico, 70 homicídios a cada 100 mil habitantes. Diante dessa situação, o governo federal, através do Ministério da Justiça, está elaborando um plano nacional, mas resolveu, a partir do comando da presidenta Dilma, fazer um projeto piloto em Alagoas. Diante dessa situação, que é uma situação alarmante, se fez um projeto piloto. Um projeto piloto que, de um lado, liga a parte de investigação, isso é importante. Nós passamos a ter em Alagoas peritos, algo que não existia, peritos criminais, porque se não tem uma investigação bem feita, não se chega a um resultado final no crime de homicídio. Então, peritos, equipamentos, uma delegacia especializada em homicídios, delegados. Então, a partir dali, passa-se a ter, e claro, um policiamento ostensivo. A partir disto, passa-se a ter um resultado. Em apenas 40 dias de operação, já temos 50% de diminuição de homicídio lá. Claro que sabemos que isso é o início, tem que ser algo perene e contínuo para que os números baixem. De outro lado, nós temos a integração do sistema de justiça. Então, sentam juntos Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, Polícia e Advocacia, para que façam monitoramento dos crimes de homicídio, dos processos de homicídio, para que eles sejam julgados. Estamos lá realizando uma força-tarefa para que esses casos sejam julgados com rapidez. Eu queria ver com o doutor Calandra essa questão até federativa aí das justiças estaduais. A gente teve alguns casos emblemáticos aí de combate ao crime, que o crime tinha tomado conta da máquina de estados aí, e casos emblemáticos lá no Espírito Santo, de retomada do poder legal sobre o crime. Pernambuco mesmo, que tinha uma região praticamente dominada pelo crime. Agora, no exemplo oposto, temos Goiás aí com todos aqueles problemas que surgiram. De que maneira que aqueles estados que têm justiças estaduais, digamos assim, mais vulneráveis, de que maneira que o poder público deve entrar? O Poder Federal tem que entrar nesses estados, fazer intervenções. De que maneira que o senhor vê esse panorama federativo brasileiro? Primeira coisa que nós temos que ver é que nós temos um mecanismo que é o COAF, de controle de movimentações atípicas. Então, quando ocorre uma movimentação atípica, isso deve ser comunicado à Receita Federal, ao Ministério Público Federal, ou, conforme o caso, também ao Ministério Público Estadual e Polícia Estadual. Primeiro, o brasileiro tem que aprender que só haverá paz no Brasil, paz efetiva, o dia que nós tivermos uma efetividade da norma penal. Nós somos gratos ao presidente Sarney, que ouviu o nosso clamor e nomeou uma comissão que fez, num prazo recorde de 7 meses, um texto para o novo Código Penal. Mas nós precisamos mais. Esses mecanismos de controle financeiro, eles têm que resultar numa intervenção efetiva. O tema de segurança pública não é apenas federal, como muitos pensam, nem tampouco só estadual, como ficou consertado no Brasil de hoje. Muitas polícias estaduais estão totalmente desaparelhadas, totalmente desatualizadas, em termos de vencimentos, em termos de equipamentos. Eu me lembro de vários casos em São Paulo que o perito precisava comprar o reagente para fazer a prova, senão não tinha prova, né? Então, o que nós precisamos entender, e o presidente Lula, tempos atrás, teve essa visão, quando pela primeira vez no Brasil construíram o primeiro metro quadrado de um presídio de segurança máxima. Porque presídio de segurança máxima não é para preso da Justiça Federal ou para preso da Justiça Estadual, é para preso de alta periculosidade. Mesmo com a precariedade do nosso sistema, foi a primeira vez, o primeiro governador de São Paulo que resolveu construir 1 metro quadrado de presídio, depois dos tempos anteriores, foi o governo Mário Covas. Até então nunca ninguém tinha olhado para o problema e apresentado uma solução. Depois o governo Alckmin deu prosseguimento a essas construções. O que adianta um código penal, Nassif, se eu tenho 160 mil mandados de prisão para cumprir sem vagas?
Como é que nós vamos falar em efetividade da norma penal se na capital do mundo, que é o Rio de Janeiro, não é? A capital mais bonita do mundo, pelo menos para os cariocas, né, Flávio? Nós temos na meta 2 do CNJ 93% dos processos dos inquéritos policiais por homicídio arquivados por falta de prova, não é? Isso é alarmante. Isso é alarmante e constitui até uma violação grave a direitos humanos. Não é porque o governador Sérgio Cabral não queira, não é porque o secretário Sérgio, ou melhor, Mariano Beltrame seja omisso, nem a diretora-geral da polícia carioca seja omissa, minha querida delegada Marta Rocha, que nos ajudou no caso da nossa colega Patrícia Scioli. Eu acho que tem que haver, eu acho que a presidente Dilma tem tomado tantas iniciativas e está faltando o governo federal entender que segurança pública não é só problema do Estado, é problema de cada brasileiro. E nós temos que reequipar as polícias estaduais, polícia judiciária estadual, as polícias militares têm que ter uma nova orientação. O nível de letalidade das nossas polícias militares é elevadíssimo. Se fala em São Paulo que de janeiro até agora foram mortos 60 policiais militares. Minha gente, isso é uma calamidade em termos de violência. E a letalidade destes em relação às prisões, pelas estatísticas americanas, também é alarmante. Então, segurança pública não é um problema só do governador de São Paulo, de Pernambuco ou do Rio, é um problema de cada brasileiro. E são tempos de omissão que nós temos que corrigir, nós temos que atualizar a nossa lei penal. Eu disse isso ao presidente Sarney quando agradeci a promulgação, a divulgação do anteprojeto de Código Penal, mas nós precisamos ter vaga em presídio. Se não for investido nisso, são 8 bilhões que são necessários para construir presídios. Nós temos que ter essa verba para termos lugar onde prender os nossos condenados. Hoje, para começar a cumprir a pena, precisa ter pistolão. Vamos a uma outra pergunta selecionada pela jornalista Fernanda Balsalobre. Tem uma pergunta aqui do Heitor Bastos, de Brasília. Ele pergunta: o quanto a Comissão da Verdade pode trazer de avanços para a segurança na magistratura? A Comissão da Verdade? Comissão da Verdade. Você vê alguma relação? Não verifico. Ela tenta investigar fatos passados que aconteceram ali durante o período anterior à redemocratização do país. Eventualmente podemos prevenir que no futuro aconteçam problemas em relação à independência da magistratura, tudo, mas eu não vejo uma relação direta, pelo menos nesse momento. Então deixa eu aproveitar que nós estamos terminando o tempo, ainda sobre a questão do... O COAF hoje, qual é a sua avaliação sobre a eficácia do COAF e o que tem que melhorar? O COAF tem sido bastante efetivo, eles fazem um controle realmente par e passo da situação de movimentações atípicas. Existem dois tipos de limitação que eu posso pensar no momento sobre a atividade do COAF. Em primeiro lugar, é melhorar a qualidade da informação que é repassada a ele. Com a nova lei de lavagem, novas pessoas foram incluídas no rol daquelas que têm de prestar informações ao COAF, então eu imagino que o leque de informações que eles vão ter passe a ser maior e passe a ser mais apurada a análise que eles possam fazer. Além disso, existe uma limitação que é fática do COAF, que eles não podem resolver, que é aquela cifra negra que realmente não chega até eles. Isso é uma mudança... O que é a cifra negra? Existem várias operações que a gente vê em todos os escândalos que tem de corrupção ou de qualquer coisa, que não foram comunicadas ao COAF, ou porque eu fiz 10 operações no limite inferior, eu peguei o CPF de alguém, alguma coisa assim. Vamos só explicar para o telespectador o que é o COAF. COAF é o Conselho Administrativo criado pela Lei 9.613, que recebe informações de vários órgãos, de vários entes do sistema financeiro e de outra natureza, compila essas informações e verifica movimentações financeiras que realmente não condizem com aquilo que era de se esperar daquelas pessoas. Eles emitem relatórios de inteligência financeira para os órgãos que cabe em cada caso fazerem as investigações e aí verificar se realmente aquela movimentação foi algo
anormal, mais lícito, ou se existe algum indício de crime e aí é necessário uma investigação. Bom, brasileiras.org sobre segurança da magistratura termina aqui. Agradeço a participação do juiz federal Márcio Ferro Catapani, do presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, Nelson Calandra, e do secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Flávio Caetano. E você que nos assiste, muito obrigado, e não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.